Caríssimos e caríssimas, bem-vindos, bem-vindas. Esse quer ser mais um vídeo do nosso conjunto ou série dedicada à história da filosofia. De modo mais específico, nós vamos, neste bloco, tratar da filosofia contemporânea. Da mesma forma como nós pretendemos deixar claro nos vídeos anteriores, nós queremos também aqui dizer que quando ocorre uma mudança no pensamento filosófico, essa mudança não se dá sem consequências. Mas, igualmente, essa mudança não ocorre sem que tenham existido fatores, contextos que proporcionaram um impacto sobre as ideias. Nós vimos, quando falamos da filosofia moderna, que a filosofia moderna surge em um contexto de grandes alterações após o fim da Idade Média. Essas alterações, elas provocaram uma mudança que fez que o mundo que passasse a existir, o mundo que passou a existir, se tornasse radicalmente diferente do mundo que existira anteriormente. Mas o que deve ficar claro para nós é o seguinte: essas mudanças não ocorrem de uma hora para outra, ainda que algumas mudanças possam sim ocorrer como rupturas. Às vezes, uma revolução, como a Revolução Francesa, traz um impacto imediato na conjuntura social, política e mesmo religiosa e econômica. Mas o outro aspecto que deve ficar claro para nós é justamente este: o aspecto de que as mudanças no campo das ideias, elas também não são radicalmente surgidas, elas não emergem radicalmente. Essas ideias vão sendo plantadas paulatinamente e elas vão provocando mudanças também graduais que se prolongam ao longo do tempo. Não por acaso se fala muitas vezes de pensadores neoplatônicos, quer dizer, há um resgatar do pensamento de Platão, ou das ideias principais de Platão, em outros momentos da história. Da mesma forma, nós vamos então perceber o seguinte: quais foram as mudanças principais que ocorreram para que surgisse a chamada filosofia contemporânea? O que nós podemos observar é o seguinte: a filosofia contemporânea, ela surge em um contexto de consolidação do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo estava emergindo após a sociedade medieval. Esse capitalismo ele vai se consolidar. Mas não é apenas isto. Nós vamos observar também que ocorre uma espécie de aprofundamento da Revolução Industrial. Revolução Industrial, como nós falamos, ela surge, né, ao longo do século XVIII. Quer dizer, começando ali por 1730, 1735, 1750, 1760, quer dizer, a partir da primeiro terço, né, da primeira metade do século XVIII, começam aqueles eventos, aquelas alterações no sistema de produção que vão conduzir à chamada Revolução Industrial. Um outro aspecto que deve ficar claro para nós é que essa Revolução Industrial, ela, ao surgir, vai tendo consequências, impactos em toda a organização social. Temos aí as mudanças nas organizações familiares, na configuração urbana, né? Começa a urbanização, o mundo vai gradualmente deixando de ser um mundo rural, ainda que essa mudança não se faça de forma brusca e em todo o mundo ao mesmo tempo. Nós mesmos vamos encontrar uma realidade rural no Brasil até meados do século passado, do século XX. O Brasil era um país eminentemente rural na década de 40, né, quando começa por aqui um movimento também de urbanização, industrialização mais consistentes. Também nós devemos entender que, além do aprofundamento da Revolução Industrial, nós vamos presenciar um momento em que se dão grandes descobertas. Ou seja, o mundo começa
O mundo, quando nós falamos, sobretudo em termos de Europa, o mundo começa a entrar em uma nova era, porque novos produtos, novas conquistas tecnológicas vão aparecendo. Nós vamos perceber, então, que algumas destas grandes conquistas são, por exemplo, a eletricidade. Nós temos ali a eletricidade. Depois, nós vamos encontrar ainda o petróleo, reconhecido como uma matéria-prima. Carvão tem o seu uso energético. Isso nós vamos perceber nos próprios transportes, né? Navio a vapor, depois começam a surgir as locomotivas já com carvão, assim por diante. Nós vamos ter também a invenção do automóvel, uma revolução também nas comunicações, com o telefone superando o telégrafo, como uma forma mais disseminada de comunicação. E nas ideias, então, nós vamos ter uma radicalização do iluminismo. Ou seja, aquela crença na razão, ela se aprofunda, e se aprofunda de tal forma no meio da ciência, que surge ali uma corrente de pensamento, o positivismo. O positivismo é uma corrente filosófica que busca muito a correlação de causa e efeito. Tudo que existe tem uma causa. E encontrar essas causas significa estabelecer leis, leis que vão embasar a ciência. O conjunto dessas leis que explicam determinados fenômenos vão se constituir em teorias. Então é justamente isso, o positivismo é essa visão de que conhecer as coisas permite dominar as coisas. O conhecimento do mundo vai permitir, então, o domínio do mundo, o domínio da natureza. E o positivismo ele se assenta em três pressupostos maiores. O amor por princípio, significando a harmonia, né? A harmonia das coisas, da sociedade, das pessoas, desde que sejam compreendidos, né? Todos esses elementos. Depois, a base sobre a qual se assentaria essa sociedade, esse conhecimento, tudo isso teria por base a ordem. Quer dizer, conhecer as coisas permite organizar as coisas, ordená-las de tal forma que sejam possíveis previsões de seus efeitos a partir do conhecimento das causas, dos elementos que compõem uma causa. E uma vez tendo essa ordem como uma base, ela vai permitir então direcionar o crescimento, direcionar a orientação desse conhecimento de tal forma que a gente consiga alcançar um fim desejado. E esse fim seria justamente o progresso. Não por acaso, devido ao avanço das ideias iluministas e positivistas pelo mundo, não por acaso nós vamos encontrar no próprio lema da bandeira nacional o lema, não é, positivista: ordem e progresso. Não é por acaso que está aí esta frase, digamos assim. É justamente essa crença naquele momento de que o conhecimento poderia conduzir a sociedade a um novo patamar. Então, esses são alguns dos elementos que estão como base, desculpe, do surgimento da filosofia contemporânea. Não são, porém, apenas estas conjunturas econômicas, sociais, que vão impactar o surgimento da filosofia contemporânea. Nós vamos então encontrar ainda toda uma conjunção dessa era das revoluções. Como nós já percebemos e também já falamos, essa era das revoluções ela tem seus primórdios ainda no contexto da filosofia moderna. Uma das primeiras revoluções seria a revolução ideológica, a revolução das ideias, que tem sua semente maior com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi conduzida por Martinho Lutero no início, né, do século XVI. Ela permite um desvencilhar-se do pensamento filosófico, um desvencilhar-se do pensamento
da Igreja Católica. Isso então permite que vários pensadores, vários cientistas consigam respaldo para o desenvolvimento de suas ideias e suas teorias. E essas ideias, então, livres de um controle eclesiástico, vão ter vários desdobramentos, sobretudo na política. E é por isso que nós vamos encontrar depois uma revolução, digamos assim, ideológica, no século XVI, nós vamos encontrar na sua esteira o desenvolvimento da ciência, com a Revolução Industrial, como nós falamos, século XVIII, e o mesmo século XVIII vai presenciar outras duas revoluções, digamos assim. A independência dos Estados Unidos, que também é uma revolução, né, de uma sociedade, no caso, a colônia britânica na América, ela se rebelando contra a dominação britânica, o excesso de cobrança de impostos, né, controles da própria política, o que nós chamaríamos hoje dos Estados Unidos, assim por diante. Então, em 1776, tem ali também, é o ápice de um movimento de libertação. E essas ideias que foram inspiradas por autores europeus, a ideia de liberdade, ela, após a Revolução, a Guerra da Independência dos Estados Unidos, ela volta com um novo fervor e impacta justamente a Europa com a Revolução Francesa de 1789. Então vejam, esta é uma era de revoluções que vão permitir mudanças no paradigma, na forma de compreensão da época e, portanto, nas ideias como elas serão expressas. Alguns autores, então, vão provocar uma espécie de ruptura mais acentuada, quais sejam Schopenhauer, falando da questão da vontade. O ser humano é um ser de vontade que ele pode construir-se a si e ao mundo a partir desse domínio da sua potencialidade volitiva. Kierkegaard vai falar também desse grande papel que a vida humana assume no contexto histórico, né, da determinação do destino dos povos, assim por diante. Um grande nome dentre todos esses, que merece um destaque, é Nietzsche. Nietzsche ele desenvolve uma filosofia que fica conhecida como a filosofia do martelo e da bigorna. Ele, na verdade, afirma o seguinte: deveria ser feita uma crítica a todo o pensamento ocidental construído de Sócrates até Kant. Na verdade, significa, então, toda a filosofia ocidental de fato. Ele pegou todos os autores, desde aqueles da filosofia clássica, antiga, até os autores da filosofia moderna, já fazendo a transição para a filosofia contemporânea, e fala que isso aí deveria ser discutido, devido à forma como se promovia uma espécie de derrocada do maior instinto humano, que seria a sua vontade de poder. Na verdade, então, Nietzsche fala que a filosofia ela deveria servir para a construção, para o fomento do super-homem. Ele estaria, portanto, assumindo um lugar que lhe era de direito e não poderia ser rechaçado, colocado ao lado, por um pensamento que muitas vezes patrocinava a vontade e o poder divinos. Para Nietzsche, na verdade, isso era algo não admissível, uma vez que, ele vai declarar isso no livro Assim Falava Zaratustra, vai falar que Deus está morto. Deus está morto e quem assume, deve assumir o lugar central na história da humanidade é o próprio homem, o super-homem. E será esse super-homem que, inclusive, deve determinar as leis, as regras morais, definir o que é o bem e o que é o mal, e ele mesmo vai seguir. Não é necessária uma divindade para dizer ao ser humano, ao homem, ao super-homem, o que é o bem e o que é o mal. Na verdade, ele vai se colocar para além de bem e mal. E no seu livro, inclusive, Genealogia da Moral, ele fala sobre isso. Se o mundo está mal das pernas, digamos assim, é porque houve uma inversão.
Os fracos passaram a assumir uma posição de comando em um mundo, tentando refrear a força, o poder do verdadeiro homem, do super-homem. E isso vai provocar uma fraqueza da humanidade, né? A humanidade vai se enfraquecer. Ele fala, assim como na natureza os mais fracos perecem, deve, nós devemos ter uma visão similar, porque nós estamos ligados à natureza. Por que conosco tende a ocorrer o contrário? Temos de seguir a moral do fraco. Porque devemos nos lembrar, diz ele, quem define o bem e o mal é o poderoso. Ele coloca até lá uma alegoria, né, da águia e do cordeiro. Ele fala isso mesmo, né? Não devemos recriminar a águia, porque ela vai e ataca o cordeiro. Ah, o cordeiro é fraquinho, é bonitinho, e a águia é má. Não. A águia fala assim que ela quer o bem do cordeiro, ela gosta do cordeiro, tanto gosta que os devora, né? Mas ela tem um poder que não pode se submeter à fragilidade do cordeirinho. Aí o cordeirinho fica vivo, né, espalhando sua fragilidade, e a águia morre. Com ela morre o poder. Essa ideia, claro, nós sabemos que vai ter outras consequências, mas ela é um marco para dizer o seguinte: há um questionamento do papel da filosofia. E isso é importante porque nós vamos estar acompanhando nesse mesmo momento outros autores, podemos pensar no caso, né, Marx, que vai questionar o que a filosofia fizera até então. Ele fala que a filosofia se resumira a pensar, questionar, né, refletir sobre a história. Mas ela não fez o que deveria ser feito, que era transformar a história. Seria esse agora o novo papel da filosofia. E a ferramenta que proporcionaria essa mudança da filosofia, mudança do mundo, seria o próprio pensamento que Marx desenvolve, que é o materialismo histórico dialético. Também outros elementos, digamos assim, nesse contexto que vão forjar a filosofia contemporânea, é o nascimento das novas ciências, sobretudo as ciências, digamos assim, humanas e sociais, como a sociologia, que já vinha se desenvolvendo, a psicologia, a psicanálise, então essas antropologia. Então essas novas ciências que vão se sistematizar, elas vão provocar uma mudança sobre a forma como as pessoas se compreendem a si mesmas, verdade? Então nós vamos perceber muito isso com as chamadas feridas narcísicas, né? Começa ali um movimento na biologia, na psicanálise, na economia, na sociologia, que vão mostrar o ser humano como ele deve ser reconhecido, que é um animal, parte do reino animal, né? Uma espécie entre outras, que é um ser que não é livre como julgaria ser, mas ele tem determinações inconscientes, né? Ele é levado a agir devido a pulsões, desejos que ele nem sempre reconhece. Ele não é o senhor da história, mas ele faz parte da história e constrói a sua história a partir das condições que lhe são dadas. E um elemento que vai ter um grande impacto ainda na filosofia contemporânea, nós vamos encontrá-lo nas grandes guerras e aquilo que as grandes guerras revelaram. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial provocaram um impacto muito grande na compreensão que as pessoas tinham de si mesmas, sobretudo por aquilo que as guerras revelaram a respeito do ser humano, que ele é capaz de fazer com sua própria espécie. Isso foi revelado no fim da guerra, quando foram descobertos os campos nazistas de concentração. Aqueles campos de concentração organizados pelos nazistas, o horror do Holocausto, com a dizimação de milhões de pessoas que eram conduzidas a esses campos para morrerem, a finalidade não era outra, quer dizer, a eliminação do ser humano por uma razão ideológica. E a eliminação com requintes de crueldade, onde não eram poupados sequer os mais novos.
Quer dizer, crianças também eram dizimadas, idosos eram dizimados, mulheres eram dizimadas. Quer dizer, construiu-se uma máquina de destruição. E o pior é justamente isso. Reconhecer que essa máquina foi construída, como vai dizer Albert Camus, essa máquina foi concebida na tranquilidade de um escritório. Albert Camus é um filósofo contemporâneo, argelino. Ele, no seu livro O Homem Revoltado, ele afirma justamente isso. Matar alguém no calor apaixonado de uma discussão é algo até que se compreende. Mas planejar matar alguém na calma, no conforto, na tranquilidade de um escritório é algo que não se pode conceber. Então, esse horror que foi, digamos assim, descortinado com o fim, aliás, com o processo, mas sobretudo com a revelação ao fim dos horrores da guerra. E também, nós sabemos, um fator que acelerou o fim da guerra foi a bomba atômica. Então, a bomba atômica ela fez com que as pessoas pensassem o seguinte: nós estamos usando a razão, o nosso conhecimento, não é? Progresso científico, as investigações científicas. Portanto, nós estamos usando a razão para algo irracional. Nós estamos construindo uma arma. Sim, nós estamos construindo, na verdade, o nosso próprio fim. Nós chegamos a um ponto em que nós podemos nos dizimar. E isso é extremamente, não apenas perigoso, mas extremamente irracional. Então, esses elementos históricos causaram um grande impacto no pensamento filosófico. Os filósofos então vão falar assim: opa, alguma coisa está acontecendo. Então aí nós vamos nos defrontar com uma outra mudança. Nós vamos encontrar então não mais um tema unificador, digamos assim, na filosofia, mas nós vamos encontrar agora na filosofia contemporânea várias perspectivas. O pragmatismo, que é uma corrente que afirma que o válido é aquilo que funciona, né, que é prático. O cientificismo, como nós já havíamos falado, o cientificismo está bastante ligado ao positivismo. Nós vamos encontrar, devido a todas essas crises, problemas, a corrente do niilismo, quer dizer, que é a descrença em tudo ou a crença em nada, né? Além disso, nós vamos encontrar também o utilitarismo, que está bastante próximo ao pragmatismo, de uma certa maneira, que afirma que devemos buscar aquilo que é útil, aquilo que funciona, né? O racionalismo, que também está bastante ligado ao cientificismo e ao positivismo, quer dizer, ao questionamento, né, das coisas a partir do poder da razão, e isso tem também uma proximidade com o idealismo, que vai se contrapor ao utilitarismo, pragmatismo. Vamos encontrar também, de uma certa forma, aquelas filosofias da liberdade, no caso, o liberalismo, né? O liberalismo vai preconizar, como nós falamos, a liberdade sobre outras formas quaisquer de racionalismo político. O que se deve buscar é a liberdade, fugir dos totalitarismos, né? Depois a fenomenologia, que afirma que nós devemos buscar o fenômeno, aquilo que está diante de nós, sair um pouco do âmbito da subjetividade. Mas tem também uma corrente que afirma o poder da subjetividade, o conhecimento possível, né? O reconhecer-se quem se é, buscar no íntimo do ser humano as respostas para os problemas que afligem a humanidade, assim por diante. Ao lado da ideia de liberdade, o pluralismo. Perceber que não é possível viver em um mundo dual, né? Ou em um mundo monolítico. Quer dizer, durante o cristianismo, a sociedade ela tinha de ser única. Quem não era cristão ou era dizimado ou tinha de ser convertido, né? Aí nós vamos perceber que o maior inimigo da cristandade, como nós já falamos, era o herege.
Então ele deveria ser convertido ou eliminado. Então nós temos aí as inquisições, as cruzadas, todos esses movimentos de criar uma sociedade unívoca. Com a reforma protestante, nós vamos ter um mundo dual, um mundo em que você poderia ser católico ou não católico. Né? Esse dualismo existia, assim como tem o Ocidente e o Oriente, era um dualismo. A filosofia contemporânea agora ela já considera o pluralismo. As pessoas, a partir da liberdade, podem assumir posições variadas. Falamos então há pouco do marxismo, e é isso, tem uma outra corrente que surge, pontuando muito a questão da realidade como resultado da organização produtiva de uma sociedade. Quer dizer, como as forças produtivas, os meios de produção são apropriados, né, para gerar modelos de produção, esses modelos ou modos de produção é que vão determinar aquilo que nós vemos como a organização social. Uma sociedade capitalista dividida em classes porque há uma divisão desigual na apropriação dos meios de produção. Uma sociedade comunista, sociedade sem classes, sociedade igualitária, porque todos, teoricamente, possuem os meios de produção, seja terra, capital, trabalho. Tudo isso é dividido equitativamente, não há donos. Portanto, por isso não veríamos uma sociedade dividida em classes. E o marxismo prega que as mudanças sociais ocorrem pelo esgotamento dos modelos produtivos. Então, cada modelo produtivo traz em si, cada organização social traz em si a sua própria contradição. Então, o sistema capitalista, por exemplo, modelo econômico capitalista, traz em si a sua contradição. Qual seria essa contradição? O modelo capitalista vive do lucro, do capital, da mais-valia. Quanto mais consegue extrair capital, digamos assim, a mais-valia, quanto mais consegue extrair a mais-valia do mesmo tipo de trabalho. Então, isso significa que o trabalho tem de ser cada vez mais explorado, o trabalhador cada vez mais expropriado do resultado da sua atuação, do seu trabalho. Mas isto ele é contraditório. Há um momento em que não dará mais para se explorar o trabalhador e ele deve se subverter, né, subverter a ordem. Então, o núcleo do sistema capitalista, que é o lucro, ele vai gerar uma revolta, né? Ele traz em si mesmo como motor a revolta dos que são explorados. E ao lado do marxismo vamos encontrar inclusive o existencialismo. Pode ser o existencialismo também que tem essa base, né? Que considere que o ser humano, ele não tendo uma essência, ele vai se construir ao longo da sua existência. E essa existência é determinada historicamente, economicamente. Então nós vamos ter aí um existencialismo, né, que tem a sua vertente ateia, uma corrente que se ampara em muitos princípios do marxismo, assim por diante. Sartre, que é um grande nome do existencialismo, ele vai dizer que o existencialismo, pela sua preocupação em resgatar e colocar o ser humano na centralidade da história, do universo, esse existencialismo ele é também um humanismo. Ele está trazendo reflexões para resgatar o valor da humanidade. E temos o estruturalismo também, além de outras correntes, o estruturalismo que vai pensar a sociedade como uma estrutura. Então, muitas vezes as pessoas falam que o estruturalismo ele tem uma correspondência com a biologia, né? Entende o corpo como uma estrutura, como se fosse um organismo, né? Esse organismo é formado de órgãos, esses órgãos de células e assim por diante. Então, o estruturalismo pensa que cada parte da sociedade está correlacionada com outra. A estrutura familiar tem funções ali, né, e ela exerce, tem um papel dentro da estrutura da sociedade. Uma sociedade tem seu papel dentro de uma estrutura maior de um Estado, de um mundo, assim por diante. Então, o estruturalismo, ele, em alguns casos,
ele chega até mesmo a erradicar, eliminar o papel da pessoa, focando no papel das instituições. Esses são alguns dos vários campos de atenção, de reflexão da filosofia contemporânea. Essa filosofia contemporânea, então, ela surge a partir do século XIX, como nós já percebemos, e alguns dos seus problemas, como nós já vimos então, são esses, né? Primeiro, um conjunto de correntes, não apenas uma, né? E os problemas variam dependendo de cada uma dessas correntes. Agora, uma pluralidade de enfoques. Nós já vimos, né? Materialismo, filosofia da vida, fenomenologia e assim por diante. Os principais nomes, então, nesse surgimento da filosofia, né? Quando há uma crise da metafísica, né? Nós falamos essa crítica da própria razão, os nomes são esses aqui: Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Comte, Karl Marx e Engels, né, que escreveram praticamente tudo juntos, Nietzsche, Freud e assim por diante, certo? Depois nós temos um segundo momento em que temos a chamada pós-modernidade. É o século da mente, mas também ocorre ali entre os séculos 20 e 21. Os problemas agora, então, são esses: a linguagem, os contextos em que nós vamos poder fazer a compreensão, né, a hermenêutica, né, nós só podemos compreender alguma coisa dentro do contexto em que essas coisas são dadas, em que discursos são pronunciados, assim por diante. E a questão da ciência e sociedade, os paradigmas, né, essa discussão toda com Popper e outros autores que nós podemos ver, né, os autores referidos aqui, né, nós vamos ter aqui Gadamer, né, Karl Jaspers, Popper, Thomas Kuhn, que falam muito sobre essa questão da ciência, os métodos na ciência, né, e, sobretudo, Kuhn vai falar sobre a mudança de paradigma, forma de compreensão da sociedade, desculpe, a compreensão que temos da sociedade a partir das ferramentas de leitura dessa sociedade. E nós vamos encontrar, então, aí autores que discutem o papel da humanidade, do ser humano, diante de todas as desafios, todas as mudanças possíveis. Simone de Beauvoir, por exemplo, aprofundando o feminismo, né? A Hannah Arendt falando bastante a respeito da questão política. Ela vai falar do totalitarismo, mas ela fala também sobre a questão da violência e do mal. Ela vai cunhar o conceito banalidade do mal a partir do seu trabalho como repórter acompanhando o julgamento de Adolf Eichmann, né? Escreve o livro Eichmann em Jerusalém, e ela ali testemunha um criminoso que se comporta como um cidadão comum. Ela diz que é simplesmente um funcionário, um burocrata medíocre, que não... Nietzsche diria isso, né? Que alguns criminosos não estão à altura de seu crime. Nietzsche falava isso. Mas Arendt vai dizer o seguinte: aquele sujeito, ele era um sujeito medíocre, um sujeito comum. Portanto, era um sujeito que poderia ser encontrado em outros departamentos burocráticos. E isso é que tornava o mal extremamente banal. Né? O Eichmann dizia, Arendt não era um sujeito, não era um monstro, não era um sujeito excepcional, de excepcional, digamos assim, maldade aparente. Alguém que tinha uma mente sempre articulando crimes, né? Não, era um sujeito tão burocrata que era incapaz de perceber o mal que praticava, colocando em funcionamento as engrenagens de um sistema perverso. Claro, alguns autores vão discutir a respeito disso. Adorno mesmo, ele vai ele vai no livro dele, discute a questão da educação, a emancipação, ele questiona como é possível, até onde vai a, digamos assim, a
pessoa ficar maravilhada pela ciência, pelo poder do conhecimento, a pessoa fica tão mistificada por esse pensamento científico que ela, por exemplo, diz Adorno, ela é capaz de construir um sistema ferroviário para levar pessoas com mais agilidade, com mais eficiência e eficácia até Auschwitz. Essa pessoa não se coloca o problema, não se pergunta o que acontece com as pessoas quando chegam em Auschwitz. Ele fala, a pessoa fica tão embasbacada pelo poder da ciência, do conhecimento, que perde a noção dos fins aos quais essa ciência, esse conhecimento deve estar servindo. Então, esse século, esse momento da filosofia contemporânea, ele é interessante por isso, as pessoas começam a se questionar o que é o ser humano, as extensões e limites do conhecimento humano e da própria eticidade. Alguns autores vão questionar justamente isso. O que nós estamos fazendo? Verdade? Então, esse é o momento em que grandes autores vão se envolver na questão da discussão política, da discussão da democracia, das formas de governo, como Habermas, por exemplo, Norberto Bobbio, dentre outros. Nós vamos encontrar autores aí que trazem hoje uma multiplicidade de reflexões, umas reflexões que são imprescindíveis. E ao falar que são reflexões imprescindíveis, nós queremos dizer justamente isso. A filosofia, ao longo de todos esses séculos, significou o percurso da razão humana, superando os obscurantismos, os equívocos, as manipulações. Ou seja, a filosofia é uma busca constante da verdade, mas não no sentido de uma verdade estritamente científica. É uma busca da pessoa questionar aquilo que ela, em princípio, possa julgar que é verdade, ou que lhe digam que é verdade. Mas a pessoa ela vai buscar por sua própria reflexão, por sua própria razão, ela vai buscar as causas verdadeiras e as consequências daquilo que ela deve acreditar e daquilo que ela julga ser o melhor para si e para os outros. Na verdade, a gente pode dizer que a filosofia ela vai sempre instaurar aquilo que Kant já disse. É uma busca do esclarecimento, sair da obscuridade, sair da menoridade. A menoridade é aquele momento em que a pessoa age, ela continua a atuar a partir de ideias que lhe são inculcadas por outros. Por isso, a saída da minoridade implica naquele ditado que Kant já colocou no seu texto, resposta à pergunta o que é o esclarecimento. Ali ele escreve, sapere aude, tenha a coragem de saber, de buscar o conhecimento, de buscar a verdade. Esta seria, então, a grande reflexão que eu deixaria para encerrar essa sequência, de tratativas sobre os períodos da história da filosofia. A reflexão é essa. Apesar de todos os problemas e todas as críticas, e até mesmo de ser colocado de lado em alguns projetos educacionais, a reflexão é esta: a filosofia ela continua tendo importância e validade. Ela remete àquilo que lá atrás os filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, Sócrates já diziam. Nós devemos nos conhecer a nós mesmos, saber que não somos, e saber que não sabemos nada. Sei que nada sei. Ter coragem de conhecermos a nós mesmos. Era o grande lema no oráculo de Delfos ali. E pensar o seguinte: a filosofia ela é como aquele mosquito, aquela vespa que incomoda o leão. E ser alguém que tenha a coragem de refletir, coragem de desenvolver um pensamento próprio, a pessoa que faz isso, mesmo que ela não tenha uma consciência em primeiro momento, ela está sim recorrendo, utilizando os fundamentos da filosofia, do pensamento crítico filosófico. Todos nós, então, tenhamos sempre
esta coragem de buscar a sabedoria. Obrigado e até um próximo momento.